Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos para prosseguirmos não, para iniciarmos um novo projeto, dessa vez de autoria da psicografia do Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. E, a princípio, me pareceu assim um desafio qual livro escolher, né? A coleção da Joana, psicológica, ela é tão fantástica, é tão extensa, inclusive, e fiquei em dúvida sobre qual livro começar. E, coincidentemente ou não, né, há uns dias atrás eu ouvi um documentário do Divaldo comentando algumas vidas, né, algumas encarnações da Joana, e ele comenta um pouco sobre esse livro, que eu adquiri bem recentemente, tem alguns meses que eu adquiri esse livro, e fiquei assim, impressionada por ter sido o primeiro livro psicografado por ele, né? Isso se deu em 1964. Então, veja, 60 anos esse ano de uma obra incrível, de um trabalho magnífico, de dois seres que juntos cooperam e transformam tantas outras vidas, né? Então, achei muito simbólico essa data também de 60 anos, e nada melhor que começar pelo começo, não é? Vamos dar início? Primeira lição se chama Solidão em Jesus. E à medida que eu lia, eu me recordei muito de uma outra lição, dessa vez de psicografia do Chico Xavier, né, por Emmanuel, que é do livro Fonte Viva, ali da coleção, né, e é o capítulo 70, que chama Solidão. Eu vou ler só um trechinho que ele vai casar muito com o que Joana também vai dizer. À medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos, incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade, onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas da fantasia, onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho, nas aventuras ridentes do início, certo ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira de borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Gente, que belíssima essa mensagem. Recomendo depois a leitura de vocês. Mas é isso, né? À medida que o ser humano ele vai galgando patamares um pouco mais superiores, vai saindo ali da massificação, né, desse arquétipo da multidão que faz o que todo mundo faz, que quer fazer para ser reconhecido, para agradar, que tem essa vontade mesmo de se sentir pertencente, né? É, cada vez mais que esse ser humano trava essa batalha, essa jornada interior e também exterior de subir, né, nesse monte acima, a visão fica mais bela, verdade, porque do monte a gente consegue enxergar mais e melhor, porém tantas outras pessoas ficam pelo caminho, né? Então, aí se cria uma certa contradição, né? Que, caramba, que bonito é subir, que bonito é conhecer agora o que eu conheço, a viver agora o que eu vivo, mas tantas pessoas ficaram lá embaixo, não é? Ficaram à dianteira dali do caminho. E aí ele fala tão bonito, né? Se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto do calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. E a verdade, né, vai ficando um pouco incompatível, né? A gente vive um pouco dessa solidão, né? Como se dentro da minha própria alma, dentro do meu ser, já reluz assim esses ideais da altura, do monte, né? Como essas pessoas vão entender, vão compreender, né? Se existe, né, muitas vezes nessa multidão corações famintos do calor do vale, lá de baixo, né? Ainda mais apegados à matéria, né? A satisfação dos seus desejos, então fica um pouco mais à dianteira. Então, como? Como te ouviriam, como te entenderiam. Então, é entender mesmo que esses seres e nós próprios, o nosso próprio marco psicológico, que é infinitamente menor que esses grandes seres, seja Jesus,
né? Seja um Chico, um Divaldo, mas também nós vivemos, de certo modo, essa saída da multidão, da massificação e vamos para um caminho um pouco mais árduo e muitas vezes solitário, né? Onde, agora voltando à lição do Divaldo, onde os amigos doutrora, as multidões saciadas e os corações socorridos, começaram o ministério a que se integraria integralmente nas alegres bodas de Caná e encerravam numa cruz, esquecido dos beneficiários constantes que o envolviam em alacrivoserio. E é muito bonito porque nós, na nossa caminhada, né, é, cientes do nosso tamanho espiritual, a gente vai ver que muitas vezes os nossos desejos e o nosso grau, como ainda estamos muito ali no início da trajetória, a gente ainda deseja muito essa multidão, né? E vai se apartando dela aos poucos. Mas Jesus, ele sempre esteve mais acima. Mas é bonito perceber que durante a jornada dele, né, nesse início, ele inicia o seu apostolado ali. É uma das primeiras passagens da Bíblia, essa nas alegres bodas de Caná, ou seja, ele, apesar de ser quem era, né, apesar de viver muito monte acima, veio até nós, viveu conosco, compartilhou as experiências, iniciou o seu movimento ali na multidão, né, nessas bodas de Caná, que era um momento de celebração ali de um casamento, né, e que, segundo se diz, faltou o vinho, e ele fez o seu primeiro milagre, que era então considerado um milagre, que seria essa multiplicação do vinho, né, que faltava ali na cerimônia. E aí, Joana compara de uma forma tão bela, né, essa saída da multidão, desse primeiro apostolado, também com a crucificação, que não deixa de ser, simbolicamente, também a nossa trajetória evolutiva de saída, né, desse compartilhar muitas vezes com a multidão, e é bonito por isso, porque Jesus está sempre compartilhando, vivendo, convivendo, e é extremamente importante que a gente também faça isso, mas que entenda também o momento, como, quando, né? E que vá mesmo percebendo que a nossa estrada é única e é solitária, sim, né? Não nessa solidão que dói, mas nessa solidão de uma comunhão realmente profunda com Deus, né? Começaram o ministério a que se integraria integralmente nas bodas de Caná e encerravam numa cruz, esquecido dos beneficiários constantes que o envolviam em alacrivoserio. Sempre estivera o mestre cercado pelas criaturas. Pregara nas cercanias formosas da cidade e das aldeias, nas praias livres entre o lago e as montanhas, nas sinagogas repletas e nas praças movimentadas. Então é isso, né? Ele estava mesmo no meio de todos. Não tinha esses preconceitos, aonde estava, com quem estivesse, era momento, né, de uma palavra interessante, de uma conversa proveitosa. Então eu estava ali, no meio de todos, atender a todos que lhe buscaram o socorro. Todo o seu apostolado de amor foi de enobrecimento. A mulher desprezada e em aviltamento ofereceu as mais belas expressões da sua mensagem. Consolou e esclareceu a samaritana atormentada, e aqui Joana ela vai listando um pouco mesmo disso que é comentado em vários evangelhos, né? Dessas curas, dessas libertações, dessas transformações de caminho, desses personagens muitas vezes desconhecidos, né? Mas que foram profundamente transformados por Deus, né? Por Jesus. Retirou dos coxins de veludo e seda obsidiada de Magdala, aquele fazendo referência mesmo à conversão, à transformação de Maria de Magdala, né, da nossa Maria Madalena, né, que foi esse espírito mesmo que em uma única vida conseguiu galgar patamares, né, que a maioria, inclusive dos discípulos, não conseguiu em uma mesma vida. Então vê, né, que belo é ver a transformação de um ser humano, de um coração realmente disposto. Convidou Marta às questões do espírito, atendeu a mulher cananeia, prodigalizando o equilíbrio à filha endemoniada. Haná, a sogra de Pedro, recebeu-lhe o passe curador. Que bonito, né, essa passagem? A pobre hemorroíça, Ciro Fenícia, restituiu a saúde.
Joana, a mulher de Cusa, recebeu-lhe o convite para a vida imperecível. Eu fiquei, de algum modo comovida com essa parte, porque nesse mesmo documentário, né, o próprio Divaldo chega a comentar que uma das vidas, né, anteriores de Joana de Ângeles teria sido como Joana de Cusa. Então, ela teria mesmo tido esse contato direto com Jesus. E ver o marco que é na vida de uma alma, né, transformada, essa comunhão com Deus, né? Então, iniciou ali, que é o que ela fala, iniciou ali, todo um caminho para a vida imperecível. E nesse mesmo documentário ele comenta que Joana era casada, né, e vivia ali uma relação de algum modo muito infeliz ali com o marido, que tinha determinados problemas, né, e Jesus a encoraja, né, a permanecer na relação, a dar ali seu testemunho, a ver, né, que a alma feminina que vai realmente fazendo e se transformando ao longo da jornada e hoje sendo quem é, né? Uma Joana de Ângeles que tanto nos trazem ensinamentos, que tanto contribui para a nossa própria transformação. E aí vê, começou ali, começou pequeno, né? Ali dentro de casa, na própria renúncia, e depois, tamanho amor, tamanho aprendizado, tamanhos ensinamentos que foi realmente introjetando na própria alma, que foi tornando-a grandiosa, né? E sendo quem é. E me vem muito isso, sabe? Que tudo que se começa pequeno, né? Que a gente não tenha esses ares de que faremos grandes coisas, grandiosas. Não, as coisas começam pequenas, né? E o próprio Divaldo comenta, né, o que se diz, esse é o primeiro livro psicografado, mas na verdade muitas outras, centenas de mensagens antes foram escritas, né? E a própria Joana disse a eles que as destruísse, né? Ele falou, mas tem tanta coisa boa. E ela falou, mas é só o começo, é só um treino. E a gente fica com esses ares de perfeição e muitas vezes de querer fazer o nosso melhor de uma primeira vez, né? E a ver que se a gente for aprendendo, se a gente for se aprimorando, cada dia é um pouquinho melhor, né? E essa compreensão é tão bonita de que a gente não dá saltos evolutivos, mas todos os dias, com a nossa boa vontade, com a nossa persistência, com a nossa constância, a gente pode ir transformando, né, os nossos talentos, né, os nossos potenciais interiores, o desenvolvimento das nossas virtudes em algo que, mesmo levando muito tempo, será algo muito bonito e grandioso. E nos lembraremos, como Joana aqui, desse marco inicial, né? Joana, mulher de Cusa, recebeu-lhe o convite para a vida imperecível. E que convite, e que transformação desse ser humano para chegar a ser onde é, né? Dessa alma, na verdade, né? A filha de Jairo prodigalizou a bênção do despertamento das malhas da catalepsia, né? Então tem aquela passagem da catalepsia, né? Que Jesus a restitui ali a vida. Além delas, distendeu amor a todos os corações. Leprosos e sadios partilharam do seu convívio. Homens ilustres e mendigos foram comensais da sua afeição. Recuperou a serenidade no homem de Gadara, infelicitado por espíritos obsessores, e curou o servo do centurião. Elucidou o afortunado príncipe do Sinédrio em colóquio fraterno e propiciou luz aos olhos fechados de mísero cego das estradas de Jericó. Então, que lindo, né? Desde o despertamento ali, de um Paulo, né? Muitas outras curas também, do cego de Jericó, né? Aos sãos e aos leprosos, né? Aos doentes. Esteve, entre todos, não é? Conviveu com todos. Honrou a rica propriedade de Zaqueu e fez refeições nos barcos humildes dos pobres pescadores. Revelou a boa nova aos sábios de Jerusalém que a escutaram deslumbrados. E à última hora ensinou os malsinados ladrões, companheiros de crucificação, a porta estreita para a liberdade espiritual. Então,
tanto ensinou aqueles doutores da lei, que se julgavam muitas vezes superiores, inclusive na própria interpretação das escrituras, né? Como também, né, em testemunho vivo, ensinou aqueles ladrões que junto dele dividiam aquele momento de crucificação, ou seja, esteve em todos os lugares, com todas as pessoas, sem preconceito algum, né? Muitas vezes eu questionava, por que você está ali com Zaqueu, que era um homem rico materialmente, né? É, porque é ser humano, né? Então convivia tanto com pescadores como com pessoas do Sinédrio, né? Estava ali em todos os lugares, onde era o seu lugar, não é? Movimentou os membros paralisados de Natanael, descido pelo telhado, e revelou aos discípulos do Batista os sinais que o identificavam como esperado. Milhares de almas receberam a paz e a saúde de suas mãos. Os demônios submetiam-se à sua voz, o mar respeitou-lhe a ordem, o vento atendeu-lhe o imperativo, as doenças desapareciam ao seu contato, os anjos obedeciam-lhe à vontade. E é tão comovente essa parte, esse relato, porque a gente vai percebendo que um coração realmente transformado e disposto a cumprir com obediência e com resignação as tarefas, a missão que lhe foi confiada, né? É como se identificado tanto com isso, com a vontade do Pai, né? As suas ações e os seus desejos eram realmente é, os de Deus, né, a seu respeito. Então, é como se a natureza patrocinasse. É tão bonito perceber isso, né? O magnetismo pessoal que tinha Jesus, né? E com esse magnetismo, com esse amor profundo, né? Não só curava as pessoas, não só as transformava, né? Muitos ali do Sinédrio, né, se calavam, né? Mesmo ali os mais vaidosos, orgulhosos, ao contato com um simples olhar, com uma palavra amiga, silenciavam, né? Como a dizer desse magnetismo de um ser humano realmente transformado no amor, gente. Bonito, né? E a natureza que a patrocinava, que o patrocinava, né? E patrocinava por quê? Porque ele atendia às leis divinas, às leis naturais, que são essas leis eternas, né? Essas leis da natureza. Então ela ajudava, né? O patrocinava de algum modo. Então o vento respeitava o mar, não é? Os demônios também. Então, a um simples olhar, uma simples frase de, olha, se retire, se retirava. Tamanha era a coerência dessa alma entre aquilo que falava, aquilo que pregava, aquilo que vivia, né? No entanto, a hora da angústia sorveu a taça da amargura a sós. Coração feminino, junto à cruz, apresentou-lhe apenas a saudade e a aflição em lágrimas. Então dizem que a mãe, né, Maria estava ali, Maria de Magdala, né, também de algum modo ali presente, aflitas, com saudade. Mas como dizer, nesses grandes embates, nessas grandes provas, nas expiações pelas quais passamos, estaremos a sós, né? Mas provou a agonia, o escárnio e a humilhação em suprema soledade. Então, havia transformado tanto, modificado a vida de tantos, curado, né? Tantos, mas no momento derradeiro, só. E me veio como indicação, um pouco antes de eu iniciar aqui a nossa conversa, uma outra mensagem do livro, dessa vez, Pão Nosso, se não me engano, Pão Nosso, que chama O Problema de Agradar, né? E o capítulo que é também, né, o Pão Nosso, é também de psicografia ali do Chico, por intermédio do Emmanuel, né? E ele fala uma coisa tão bonita que é isso, né? Muitas vezes, nessa ânsia de querer agradar, de querer ser reconhecido, de partilhar da multidão, mesmo a um alto custo, né? Mesmo contrariando a nossa essência, a nossa alma imortal, nessa ânsia, nesse desejo de ser reconhecido, valorizado, pertencente a um grupo ou à multidão mesmo, a gente vai se corrompendo, vai se desviando do nosso caminho, né? Então, essa mensagem fala muito sobre isso. E fala de uma parte tão bonita que é um trechinho muito bonito. Fala o seguinte:
É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. Que a gente trabalhe em prol do bem comum dos outros, mas que entenda, retação, né? Ou seja, que o meu fazer seja desprovido dessa necessidade de frutos, porque eles hão de vir a seu tempo, a seu modo, da forma como deve ser, mas que a gente se abstenha de querer colhê-los, né, com ansiedade. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Então, muitas vezes, eh, nessa ânsia de agradar, de ser reconhecido, né? Afinal de contas, o prefácio, né? O título do livro é O Problema de Agradar, do livro, não da lição. Então, muitas vezes a gente se perde, né? Como é entender. E mesmo aquela outra mensagem que a gente leu, Solidão, fala um pouco sobre isso, né? Olha, para que querer, né, se voltar ali para a multidão, para a massificação das coisas, quando os teus ideais já são superiores? Como querer que as pessoas te entendam? Não é possível. Entenderão em outra oportunidade. Então, também entendam, essas pessoas não fazem por mal. Faz parte da vivência delas, do marco psicológico, do marco evolutivo em que estão. Então, normal que não o compreendam, né? Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem, elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, isso basta. Então, é saber que a obra integral mesmo pertence a Deus, né? E que as nossas ações, que as nossas palavras elas podem muitas vezes repercutir de uma forma equivocada ali no outro, mas é o que diz. Se a minha intenção é boa, se eu entendo por que estou fazendo, se eu sigo esse caminho alinhado aos meus ideais superiores, essa vida imortal, né, que eu desejo viver, então tá certo. Deus conhece os meus propósitos mais profundos do coração e muitas vezes não serei compreendida, não agradarei e tudo certo, não é? Nenhuma voz se ergueu para defendê-lo, voltando agora, finalizando essa lição de Joana. A plebe, que recebera tanto amor e o aplaudira delirantemente às vésperas na entrada da cidade, esqueci-o agora. E a verdade, né? Com a mesma rapidez que foi ali ovacionado quando adentrou ali, né? A entrada da cidade, uns dias antes da sua crucificação, do seu martírio, foi aplaudido, ovacionado, e dias depois, né, martirizado, ali sozinho, esquecido. Todavia, entregando-se confiante ao Pai, venceu o mundo e todos os seus enganos. Isso é tão bonito, né? Venceu o mundo, né? E mesmo depois da morte, ressurgiu glorioso, voltando ao amor, para a felicidade de todos. E é tão bonito também perceber isso, várias religiões vão comentar sobre isso, muito vai ser dito, né, sobre todas essas coisas em várias religiões, em várias outras tradições, desse ser humano que vai à frente, cresce, dá o exemplo e que constantemente retorna esses corações mais caros ao seu, né? E por que não a humanidade inteira para contribuir ainda mais, sabendo que faz parte do processo, né? Quanto mais a gente cresce e que a gente não tenha receio desse crescimento, muitas vezes desses momentos mais solitários, porque tantas outras pessoas se afastam, como diz a lição, né, de solidão, mas tantas outras chegam, e essas muito mais compatíveis, muito mais afins com o nosso coração, com a nossa energia. Então, que a gente não tem esse receio, né, esse medo de ser quem se é, por desagradar as pessoas, por medo de que elas não permaneçam conosco. Não, que esse medo não exista ao nosso coração, né? Lembre-te dele. Só no mundo e o Pai com ele. Só no mundo, né? Muitas vezes ele é solitário, mas o Pai com ele. A espiritualidade amiga, Jesus, Deus, sempre ali com ele, né?
A hora de as tuas provações, os companheiros e beneficiários do teu carinho podem não ficar contigo, que é o que diz muito ali a lição de Emmanuel, né, do problema de agradar. Muitas vezes você não vai ser compreendido. Seguirão adiante, a vida os espera mais além. Isso é tão bonito, porque nessa dança da vida, dessas reencarnações, né, alguns mais adiante, outros ficando mais à dianteira, outros seguindo em frente, outros ficando um pouco mais para trás, mas pela lei da vida, por essa lei de evolução, haverão de chegar. Talvez num passo um pouco mais lento, mas haverão de chegar também, né? Então, talvez não te entendam agora, mas entenderão depois, a seu tempo, né? Tem paciência. Não os ame menos por isso. Eles necessitam da tua compreensão e do teu carinho. Olha que belo, não é? E nesses primeiros passos que estamos tendo ainda, né, no desenvolvimento desse amor incondicional, desse amor que não deseja retribuição, reconhecimento, né? E que é o patamar evolutivo em que ainda nos encontramos, porque haveremos mais tarde de estar além. A gente vai percebendo isso, né? Não os ame menos por isso, ou seja, mesmo que não sigam contigo, que permaneçam no seu coração, nas suas orações, né? Não os ame menos por isso. Eles necessitam da tua compreensão e do teu carinho. Cresce para ajudar no crescimento deles. Eu achei tão lindo, porque Platão, o filósofo, dizia uma das suas frases célebres que aquilo que a gente mais pode fazer por quem a gente ama é crescer como ser humano. E eu achei tão fantástico essa coincidência, né? Crescer para ajudar no crescimento deles, porque é isso, é crescer por nós, né, para não paralisar a nossa própria jornada evolutiva, e muitas vezes a gente vê isso, né, pessoas que estão ali já no caminho, já entendidos, já conscientes um pouco mais ali que os seus pares, né, e que empreendem esse início dessa jornada, mas ao verem que não agradam, ou ao passarem mesmo por algumas situações em que não são valorizados, que muitas vezes são menosprezados, que de algum modo, se sentem um pouco ali incompreendidos, né, com a ingratidão alheia, se afasta, né? Que a gente não faça isso, né? Que não seja esse o resultado, né, dessa nossa consciência, que a gente prossiga adiante por nós, por não paralisar a nossa própria jornada evolutiva, mas também por eles, porque haveremos de os amar melhor e de os ajudar também, né? Então a gente vê muito na literatura espírita, né, em tantos outros lugares, histórias de seres em outras religiões, inclusive, né, em outras tradições ali, muitas vezes orientais, falando desses seres que retornam por conta de seres que muito amaram, né? E por que não? Alargando esse amor cada vez mais, a gente vai voltar para ajudar a humanidade tantas vezes quanto forem necessárias. E mesmo que a morte venha às tuas carnes, renascerá depois das cinzas da sepultura, em esplêndida madrugada, para continuares o teu labor junto àqueles que te abandonaram. E é verdade, né? Na tua solidão, entretanto, Jesus estará sempre contigo, entendendo que um dos nossos papéis é o desenvolvimento desse amor e que se realmente a gente ama, né? A gente vai sutilizando esse sentimento, dando ares de incondicionalidade, porque ainda não a vivenciamos por completo. Vivemos momentos, né? Muitas vezes, parcelas desse amor mais incondicional, mas não deixa de ser um aprendizado bonito da vida, né? Para que depois, mesmo quem eventualmente nos abandonou nessa vida, não pôde ficar conosco, seja nessa ou em outras tantas, se a gente realmente ama, a gente volta para estar novamente com eles e para que muitas vezes, já em outra oportunidade, eles possam nos compreender melhor, porque com o coração mais aberto, né? Melhor e mais entendidos, um pouco mais da vida imortal e superior, mas que a gente não paralise o nosso caminho. Então, que bonito, né? Muitas vezes a gente estará só, né? Em a tua solidão, entretanto, Jesus estará sempre contigo. Então, que bela lição. Muito obrigada pela escuta, que todos tenham uma boa noite, né? Um bom descanso, uma boa semana. Muito obrigada, gente.